Olá, meu nome é Elia e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Mais de Deus Podcast. E o que nós fazemos aqui no Mais de Deus? Nós aprendemos a Bíblia. Algumas pessoas me dizem, Elia, eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. E é verdade, algumas pessoas não conseguem compreender. E o segredo é porque a Bíblia é um livro espiritual. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos compreender a Bíblia. Mas o meu pastor aqui da minha igreja da Second Baptist de Houston, Texas, ele costuma dizer algo interessante. Ele diz que o que devemos preocupar na Bíblia não é com aquilo que nós não entendemos. O que realmente nós devemos preocupar é com aquilo que nós entendemos, porque é aquilo que realmente é a palavra de Deus para nós e transforma a nossa vida. Então, de tudo que você pode ler na Bíblia, do que você entende e do que você não entende, existe uma mensagem para nós. E essa mensagem é: volta para Deus. Volta para Deus. Algumas vezes, quando nós estudamos alguns livros proféticos na Bíblia, nós ficamos um pouco chocados com uma linguagem forte que está presente. Então, esse livro de Amós, especialmente, é um livro que possui uma linguagem forte, que quando você lê, você diz, uau! Mas o que acontece? Quando nós pensamos, olha, esse profeta tem um texto, tem uma literatura muito forte. Na verdade, quando nós lemos algo nesse teor, de um teor difícil até de ler, difícil de escutar, quando a palavra de Deus é tão forte que é difícil de escutar. O problema é que essa mensagem, ela é forte, não é pelo profeta em si, mas é pela situação que aquele povo, que aquela pessoa se encontra. Por exemplo, se minha filha vai e pega uma caneta para brincar, eu vou dizer, olha, Lissa, por favor, não pegue essa caneta para brincar. Agora, se eu vejo a minha filha pegar uma faca para brincar, eu vou usar palavras fortes para que ela compreenda que ela não pode ir nem um passo a mais com aquela faca na mão. Então, o que nós vamos ver aqui no livro de Amós é que Israel estava num tempo de tanto pecado, eles estavam tão longe de Deus, que então a profecia de Amós possui uma linguagem forte, uma linguagem difícil de aceitar. Por quê? Porque a situação espiritual que Israel se encontrava era super decadente. Em mais ou menos 760 antes de Cristo, quando Jeroboão II reinava sobre Israel e quando rei Uzias reinava sobre o Reino do Sul, lembra? Israel foi dividido em dois reinos. Reino do Norte foi o reino de Israel e Reino do Sul, o reino de Judá. Então, o Reino do Norte estava longe de Deus, praticando em suas idolatrias. Por décadas, eles já estavam ali construindo seus postes ídolos e adorando a outros deuses. Chegou um ponto da história que Deus disse, olha, para a proteção de vocês mesmos e para a glória do meu nome, eu vou então trazer a justiça e trazer o dia do Senhor. Eu vou então trazer a justiça sobre vocês. Então, a 11 quilômetros de Jerusalém, no Reino do Sul, havia uma cidade que se chamava Cidade de Tecoa. E ali em Tecoa morava então esse homem chamado Amós. Então Amós foi chamado por Deus. E então o que ele faz? Ele sai do Reino do Sul e ele vai para o Reino do Norte, para a região de Samaria, que é onde era considerada a capital do Reino do Norte, para ali, então, ele dizer àquele povo a mensagem de advertência que Deus estava mandando para eles. Então, normalmente, Deus usava os profetas de Israel para falar para Israel contra a idolatria que Israel estava praticando. Mas é interessante que nesse livro de Amós, Amós não vem para profetizar sobre a idolatria, mas Amós vem para profetizar contra a arrogância e contra o esnobismo
daquele povo ali no Reino do Norte. E a mensagem de Deus é uma mensagem de julgamento que ao mesmo tempo demonstra a graça de Deus. Porque Deus poderia simplesmente mandar Israel para o cativeiro. Mas antes disso, Deus dá um último aviso, chamando Israel para que Israel voltasse para Deus. E aqui nós vemos o amor e a graça de Deus, mesmo quando Israel estava longe de Deus. Então, Israel havia vencido uma guerra com o Reino do Sul. Então, Israel estava agora experimentando uma prosperidade histórica. Muitas famílias prosperaram naquele momento ali, principalmente na região de Samaria. E outra coisa que estava acontecendo naquele momento é que a religiosidade havia se expandido por todos os lados. A religião agora se tornou uma prática comum ali em Israel. Mas Israel possui uma coisa dentro de si. Israel aproveitava do próximo, aproveitava do pobre para poder se esbanjar na sua luxúria e na sua extravagância, vamos colocar assim. Então, o profeta começa esse capítulo de uma forma chocante até. Ele começa dizendo: ouça, escute vocês, vacas de Bazã. Quando nós lemos, bom, não é tão fácil assim ser chamado de vaca, mas no capítulo, é verdade o que está aqui. No capítulo 3, quando nós lemos, nós vemos que o profeta Amós se refere aqui aos palácios, às princesas, às rainhas da Filícia e dali da região de Samaria. Então ele olha agora para essas princesas, vamos colocar para a Housewife, né, de Houston ou da cidade que você mora. É um programa que tem das mulheres onde elas têm uma vida de luxúria, onde elas têm exatamente o que elas querem, o que elas desejam. Então é mais ou menos assim. Então o profeta aqui se dirige a essas mulheres e começa o texto chamando: olha, escuta, vacas de Bazã. Bazã era um lugar bem conhecido na Bíblia porque era uma região fértil, onde tinha uma excelente vegetação e a pecuária daquela região era muito conhecida. Nós vemos lá no Salmo 22, por exemplo, se tratando dos bois de Bazã. E aqui nessa região, era uma região onde o gado era gordo, onde o gado era bonito. Então, ele chama agora essas princesas, essas mulheres da alta sociedade, da alta luxúria, ele chama como vacas de Bazã. Vamos ver então a arrogância de Israel representado ali naquelas mulheres. Israel manteve-se rebelde. Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade. Certamente chegará tempo em que vocês serão levados com ganchos e com os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção de Armon, declara o Senhor. O verso 4, vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem-se ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Entendeu alguma coisa? Alguns vão dizer, não, pois fica aqui comigo que você vai entender o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Essa expressão vacas de Bazã, na verdade, é uma expressão pelo luxo e circunstâncias privilegiadas que estava sendo uma realidade ali em Samaria e ali no norte de Israel. O que acontecia? Quando eles desejavam alguma coisa, quando aquelas mulheres desejavam um pouco mais de luxúria, um pouco mais de extravagância, então elas viravam seus maridos e diziam: traga, tire de onde você tiver que tirar esse dinheiro, mas traga para mim aquilo que eu quero. Então, o que acontece aqui é que ao custo do sofrimento, uma espécie de escravidão, lembra do sofrimento que havia na escravatura, onde os senhores tinha a sua luxúria e tinha o seu bel prazer em cima do sofrimento e do abuso e do desrespeito de outro ser humano? Era o tipo de coisa que estava acontecendo aqui em Samaria. Então, no verso 2 e 3, nós vemos que Amós anuncia o julgamento de Deus a Israel por causa da arrogância e do seu estilo de vida que refletia aquilo que estava em seu coração. E Deus promete, como nós sempre falamos aqui no Mais de Deus, Deus promete,
Deus cumpre. E Deus então diz, ora, por causa da sua arrogância, por causa dessa sua forma de desrespeitar o próximo e tirar proveito do próximo, eu vou levar vocês para o cativeiro, assim como um peixe é pegado no anzol. Você coloca o anzol e você então pega o peixe. Historiadores têm confirmado que exatamente foi isso que aconteceu. Quando Israel foi tomado pela Síria e foi levado para o cativeiro, o que aconteceu? Que a Síria possuía essa prática de colocar uma corrente no nariz ou na boca e eram então ligados a outras correntes onde essas pessoas iriam caminhando. Se alguém se movesse, iria automaticamente machucar o seu rosto. Então, Deus prometeu que seria dessa forma e foi exatamente dessa forma que aconteceu. Deus trazendo o julgamento prometido ao pecado de Israel. Então, a Síria invadiu Israel pouco depois dessa profecia. E aconteceu que eles levaram os israelitas para a Síria, exatamente como Deus havia prometido. Por que ele diz aqui, vá a Betel e peque ainda mais? Vá a Gilgal e peque ainda mais. Betel costumava ser um lugar, nós vemos lá a experiência de Jacó em Betel, era um lugar da presença de Deus. Mas naquele momento da história em Israel, eles estavam também adorando a vaca em Betel. Gilgal era também um lugar, lembra lá onde Josué, antes de entrar na terra prometida, Josué fez ali um sacrifício, um altar ao Senhor, e várias referências da Bíblia se referem a Gilgal. Mas Gilgal havia se pervertido e agora Gilgal era um lugar de adoração a vários ídolos. Então, o que o profeta Amós diz aqui para Israel? Olha, vai até Gilgal e peca ainda mais. Vai até Betel e sacrifica ainda mais do que você está sacrificando. Uma forma de ironia de expressar o pecado abusivo que estava naquele país. Então, no verso 4 e no verso 5, eu acabei de ler aqui o verso 4 e agora vamos ler o verso 5 que diz: queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer. A primeira ofensa de Israel era a sua arrogância, era o seu egocentrismo e o fato dele abusar e desrespeitar do próximo para tirar proveito financeiro para si mesmo. E a segunda acusação que o profeta traz aqui para Israel é o problema da falsa adoração. A adoração em Israel se tornou superficial e virou autoadoração. Ao invés de eles adorarem o Deus Yahvé, eles não adoravam. Em outros lugares, eles adoravam os postes ídolos e vários ídolos são mencionados na Bíblia que Israel adorava. Mas agora, essa adoração foi um pouco mais adiante e eles estavam praticando a autoadoração. Como isso acontecia? O problema em Samaria não é que eles abandonaram a religiosidade. O problema foi o contrário, foi o oposto, porque eles intensificaram a idolatria. Ao invés deles praticarem 10% o que Deus havia mandado, eles estavam praticando agora, vamos dizer assim, 1000% do que Deus havia mandado. Não é estranho? E por que alguém faz isso? Nós vamos entender. Eles praticavam todos esses sacrifícios, mas os seus corações estavam longe de Deus. Levítico 1:5 Deus ordena que os sacrifícios deveriam ser feitos de 1 a 3 vezes por ano. Aqui, Israel estava fazendo o sacrifício todas as manhãs. Ao invés de fazer 1, 2, 3 vezes por ano, eles estavam fazendo todas as manhãs. Deuteronômio 14, 28 a 29, Deus ordena que o povo trouxesse o dízimo que eles produziam a cada 3 anos. Os israelitas estavam trazendo o dízimo a cada 3 dias. E por que alguém faz isso? Porque o povo estava envolvido nessa forma de culto. Porque eles estavam fazendo o que a lei pedia de uma forma exacerbada. E fazendo não do jeito que Deus havia mandado. Porque tem um detalhe. Quando Deus nos dá uma ordenança, quando Deus nos coloca em nosso coração para fazer alguma coisa, o importante é que nós façamos do jeito que Deus pediu.
É muito fácil nós cairmos nessa tentação. Olha, eu creio que é melhor fazer desta forma. Eu creio que é o melhor eu fazer mais, porque de repente Deus quer mais. Não. Nós precisamos fazer como Deus pediu que fizéssemos. A meia obediência é igual à desobediência. Na verdade, os israelitas tinham essa prática exacerbada da religião, dos rituais, dessas formas de adoração, porque quando eles praticavam isso, eles estavam declarando que eles eram super corretos, super justos. Então, essa prática religiosa não era sobre Deus, não era porque Deus havia ordenado, e sim, essa prática religiosa era sobre eles mesmos. Eles se posicionavam como pessoas justas diante desses atos porque eles praticavam de forma exacerbada. Então, essa adoração deles não era sobre Deus, era sobre eles mesmos. Ao invés de agradar a Deus, essas cerimônias religiosas dos israelitas servia para aumentar a transgressão deles diante de Deus. Nenhum favor religioso substitui a obediência a Deus. Uma vida de integridade e obediência a Deus é mais importante do que qualquer ritual, do que qualquer sacrifício, do que qualquer outra coisa. O que Deus busca em nós é uma vida de obediência à sua palavra. Quando nós lemos o livro de Tiago, no capítulo 1, o verso 27, algo nos choca. Olha só o que diz aqui. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então nós temos aqui um padrão da religião ideal aos olhos de Deus. Um padrão de religião perfeito diante de Deus, que é o quê? É a religião vertical. Nós temos a tendência de orarmos, de lermos a Bíblia, e isso é super importante. Mas a religião, ela não se limita a isso. A religião, ela é algo vertical em direção a Deus, e ela é também algo horizontal na direção do próximo. Se nós queremos ter ou possuir a religião verdadeira, nós temos aqui Tiago nos dando o modelo da religião verdadeira, que é servir ao próximo, servir aos órfãos, servir às viúvas, amar ao próximo. Lembra que nós começamos esse texto, Israel estava fazendo exatamente o contrário disso. Israel estava desrespeitando o próximo, tirando proveito do próximo, abusando do próximo, tirando impostos altos para o seu próprio benefício. Então, Israel já começava com a religião errada, porque a vontade de Deus é que Israel e que nós olhemos, amemos e pratiquemos o nosso evangelho ao próximo e também tenhamos a nossa vida devocional a Deus. As duas coisas são igualmente importantes para uma religião que agrada a Deus. Então, na oferta dos israelitas, não incluía amar ao próximo, respeitar ao próximo, fazer ao bem ao próximo, e não incluía também, como nós lemos aqui, a oferta ao arrependimento. Quando não há oferta ao arrependimento, significa que não há remissão de pecados. E para nós cristãos, uma vida que não há remissão de pecados, uma vida que não há arrependimento, é uma vida que dispensa o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, o profeta Amós segue a sua profecia para o julgamento de Israel. Vamos ler o verso 6 ao verso 11, vamos ler o que nós temos aqui. Capítulo 4. O verso 6 diz assim: fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar, e mesmo assim vocês não voltaram para mim, declara o Senhor. Verso 7, também fui eu que retive a chuva quando ainda faltava 3 meses para a colheita. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra em busca de água sem matar a sede, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor.
Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugens, gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. O verso 10, enviei praga contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturasse os seus cavalos, enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas das suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra, ficaram como um tição tirado do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Uau! Esse texto nos lembra Faraó. Deus mandou várias situações, várias chances de arrependimento, e Israel ainda assim não se voltou para Deus. Então o profeta menciona aqui o que Deus já havia feito com Israel, cada uma dessas oportunidades que Deus deu a Israel, mas ainda assim Israel com o coração endurecido, querido, é muito triste quando nós nos afastamos de Deus. Porque cada passo que nós damos longe de Deus, mais nos afastamos dele, e mais o nosso coração se endurece, e mais fica difícil para nós voltarmos para Deus. Então, primeiro, Deus mandou a fome. Nós vimos que os dentes estavam limpos como símbolo de que não havia comida. Deus havia mandado esse tipo de julgamento. Israel não se voltou para Deus. Havia mandado também a seca, ou às vezes chovia num lugar, não chovia no outro. Deus não mandou a chuva, faltando 3 meses para a colheita toda se acabou. Israel não voltou para Deus. Terceiro, Deus feriu as plantações com ferrugens, com pragas, como ele fez no Egito. Israel ainda assim não voltou para Deus. Ele mandou locusta para devorar as vinhas, figueiras, oliveiras, veio locusta, veio os animais para comer tudo. Israel não voltou para Deus. Ele enviou as pragas, tipo uma peste bubônica, animais que comiam e que transferiam doenças. Israel não voltou para Deus. E Deus mandou os inimigos. Nós vemos aqui que os jovens dos corpos morriam próximo à cidade com seus cavalos, e ali o cheiro daquela morte, daquele corpo, vinha até as narinas dos israelitas. Ainda assim, eles não se arrependeram e não voltaram para Deus. Que dureza de coração. Então, o profeta Amós está aqui dando uma última mensagem, uma última chance, e se eles não se arrependessem, como não se arrependeram, eles iriam então sair, deixar a sua terra e ir como cativeiro para a Síria. E foi exatamente o que aconteceu. Então, em Amós 4, verso 12 e 13, Deus diz, então agora se prepare. Então vamos ler o que Deus está dizendo aqui no último versículos desse texto para nós. 11, 2. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. E mesmo assim vocês não voltaram para mim. O verso 12. Por isso ainda o castigarei, ó Israel. E por que eu farei isso com você? Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. O Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Se prepara, Israel, para se encontrar com o Senhor, seu Deus. Amós desafia os israelitas para se encontrarem com Deus. Sabe por quê? Porque a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é se encontrar com Deus a primeira vez do outro lado. É melhor nós encontrarmos com Deus nessa dimensão, aqui e agora. Assim, quando nós encontrarmos com Ele do outro lado, depois da nossa morte, vai ser diferente. Mas, se não encontramos com Deus nessa dimensão e formos encontrar com Ele a primeira vez do outro lado, não vai ser nada bom, com certeza. Então, por causa do egoísmo de Israel e por eles terem recusado de retornar para Deus, então Deus não iria dar mais advertências a Israel, porque Deus possui o seu limite. Deus dá oportunidades, Ele ama, Ele dá advertência, mas chega um ponto que Deus para de fazer aquilo
e traz o seu julgamento. Deus não iria trazer mais oportunidades para Israel. Eles confiaram em si mesmos. A adoração deles era sobre eles mesmos. A adoração de Israel era para que eles pudessem se vangloriar da sua religiosidade. Não tinha nada a ver com Deus. E aqui ele diz, o Deus criador dos céus e a terra. O Deus que caminha sobre os montes, mostrando para Israel que eles estavam perdendo a chance de se relacionar com o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do universo e um Deus que amava eles a ponto de dar esta última oportunidade. Como é que eles poderiam ignorar a Deus? Como é que eles poderiam ignorar a palavra do profeta? Como é que eles poderiam ignorar a palavra de Deus? Como é que você e eu, como é que nós ignoramos a palavra de Deus? E eu pergunto para você, como é que nós encontramos com Deus? Deus está dizendo para Israel, e durante a Bíblia inteira a mensagem que há para nós é: volte-se para Deus. E é muito simples nós voltarmos para Deus. A única forma de nós voltarmos para Deus é nós virarmos intencionalmente para Deus. Se eu quero sair por essa porta do estúdio, eu preciso me virar para essa porta desse estúdio. Não tem como eu estar indo para aquela porta e eu me viro para esse lado, eu dou as costas. E é isso que nós fazemos. Nós queremos voltar para Deus, mas nós damos as costas para Deus. Nós colocamos os nossos alvos num lugar que não é Deus. Nós colocamos a nossa vida, a nossa atenção em algo que não é Deus. Se nós queremos voltar para Deus, a nossa atenção e a direção da nossa vida precisam estar na direção de Deus. E onde é que nós encontramos Deus? Nós somente encontramos Deus em Cristo, porque é Ele aquele que nos faz conectados outra vez com o Pai que está nos céus. Ao morrer na cruz, Jesus foi como essa ponte que nos liga a Deus, nos dando outra vez a possibilidade de, através da morte na cruz que Ele passou, nós pudéssemos voltar para Deus e termos esse Deus de Israel, esse Deus que criou os montes, como nosso Deus verdadeiro, aquele que governa a nossa vida, sendo Ele o nosso Pai que está nos céus. Quando os desejos do nosso coração, quando os pensamentos da nossa mente estão voltados para Deus e para a sua palavra, naturalmente, nós voltaremos para Deus. E em Cristo, nós temos esse encontro com Ele. A palavra de Deus para nós hoje é esta: volte para Deus. Se você sente que você não está em Deus, ou que você está longe dele, que vocês têm andado por caminhos que não são os caminhos dele para a sua vida, eu quero te convidar hoje, nesse exato momento, volta para Deus. Enquanto nós temos oportunidade, a minha vida e a sua vida pode mudar completamente daqui a 1 minuto. Algo pode acontecer e mudar o nosso destino, e nós precisamos estar preparados. Se você deseja voltar para Deus nesta hora, eu peço que faça comigo essa oração. Entregue a sua vida ao Pai que está te esperando de braços abertos em Jesus. Deus, obrigada por esse dia, obrigada pela tua palavra, obrigada porque o Senhor nos ama e o Senhor espera que voltemos para ti. Assim como aquele pai do filho pródigo todos os dias ia esperar o seu filho com braços abertos, eu sei que o Senhor todos os dias abre os seus braços e vem ao nosso encontro com a expectativa de que regressemos para ti, Senhor. Nessa hora eu oro por essa pessoa que deseja voltar para ti. Ó Deus, que o Senhor encha com o teu Espírito Santo nesta hora. Que ela possa sentir os teus braços envolvendo a sua vida. E que o Senhor nesse momento, Deus amado, que escreva o nome dessa pessoa no livro da vida. E que o Senhor venha morar nela. Que o teu Espírito Santo passe a morar dentro dela. E ela possa ter uma nova vida a partir de hoje. A partir de um encontro contigo. Através de aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Abençoa essa pessoa que me escuta nesta hora, Pai, em nome de Jesus.
Muito obrigada por você estar comigo aqui. Muito obrigada por você ter se inscrito no nosso canal. Muito obrigada por você compartilhar sua palavra. De coração, obrigada por caminhar comigo nessa missão de levar a palavra de Deus. Um abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser.